Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite muito amável da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Coordenaria das Licenciaturas, da professora Umbelina Barreto, e é para mim um grande prazer e também, de certo modo, um carinho muito especial em estar aqui em Porto Alegre, onde estive já há 2 anos atrás e de onde guardo memórias muito boas e muito agradáveis. Venho da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e o tema é o que está projetado aqui na tela. Irei falar sobre cultura visual dentro da perspectiva da arte e educação. Eu vou pedir para... portanto, eu ao estar a falar vou fazer frequentemente este gesto e irei, no fundo, fazer primeiro uma síntese daquilo que irei falar, dando relevo ao facto de os paradigmas que regem a arte e a educação nos últimos 20 anos, 25 anos, poderem estar neste momento, de alguma maneira, a mudar. E é uma recordação, uma reflexão que nos faz pensar nessa realidade que vivemos. Nós, na Europa e em Portugal, muito especialmente, assistimos a um desinvestimento na arte e educação, onde conjuntamente observamos alterações do estilo de vida, num contexto que é um contexto que todos sabemos que é globalizado, que é um contexto de novas tecnologias nos meios de comunicação pessoais. Então, este risco que a arte e a educação penso que corre de ser percebida como desnecessária e, ao mesmo tempo, alvo de um desinvestimento progressivo. Defende-se então que a arte e a educação está ameaçada de um modo sistémico, e eu irei aqui desenvolver, agora a seguir, recuando um bocadinho à origem da educação e à origem da arte e educação para nos dar uma visão mais inteira. A educação, em termos genéricos, nós temos um pouco a sensação que a escola é de há muitos anos. Temos a sensação que há escola há muitos anos. Na verdade, há escola há muito pouco tempo. No mundo ocidental, vamos dizer que a escola pública é uma invenção dos últimos 100 e poucos anos. E isto convém nós termos interiorizado, esta realidade, que é uma realidade que eu diria que é uma realidade da modernidade e de uma modernidade recente, definindo aqui a modernidade, claro, como um período de tempo que começa com o pós-renascimento e que se estende mais ou menos até ao século XX ou até aos dias de hoje, conforme os pontos de vista sejam de considerar que já estamos numa outra era pós-moderna ou se ainda estamos num prolongamento desta modernidade, numa época de crise da pós-modernidade. Então, a infância, juntamente com a educação, é uma descoberta recente. Vamos dizer que a chamada da escola pública para a esfera do Estado é uma iniciativa, enfim, como eu disse há pouco, muito recente, é uma percepção muito recente e, ao mesmo tempo, também a descoberta da infância. Quero dizer que ainda há, e agora vou falar um bocadinho da realidade portuguesa, ainda há, em 1910, mais ou menos, numa localidade em Portugal onde há muitas fábricas de fiação, de tecelagem, a grelha salarial, diz assim, aqui no Brasil, grelha salarial, sim, a grelha salarial oscilava entre 3 entidades, ou três parâmetros. Os homens ganhavam 200 reis por semana, as mulheres ganhavam 100 reis por semana e as crianças, a partir dos 6 anos, ganhavam 50 reis por semana. Portanto, isto para vos dizer que, para além das questões de género, há a questão da infância e tudo isto, toda esta mudança é muito recente. A questão do trabalho infantil em Portugal é uma questão que só começou a ser mesmo combatida com eficácia durante os anos 90. Portanto, é praticamente de agora, não é? A questão da proibição de uma criança trabalhar num restaurante da família ou trabalhar num posto de gasolina é uma realidade que de facto é muito recente.
E claro que em Portugal é um contexto, se calhar, enfim, temos um contexto histórico, temos um contexto histórico que é particular. Tivemos uma ditadura durante quase 50 anos, como é conhecida, a ditadura do regime de Salazar, que programaticamente defendia que a educação não devia ser muita, não é? Programaticamente defendia que a educação não devia ser muita, e o modelo era um modelo de exclusão. Portanto, eu não sei muito bem se temos paralelo aqui no Brasil, mas imaginem crianças de 9 anos perante um júri de exame oral, um júri de 2 professores questionando e com muitas reprovações no resultado deste exame oral e muito trabalho infantil como consequência disso. E claro que muito poucas escolas também. Portanto, esta chegada ao ensino em Portugal é uma chegada, um ensino de massas, um ensino entendido como um direito, é também uma descoberta das últimas décadas, anos 80, anos 90, e estamos ainda a viver esse desafio em Portugal. Eu aqui tinha aqui os contributos da Escola de Frankfurt apontada, portanto, o conceito de indústria cultural, que é um conceito que é lançado no livro de Theodor Adorno e Max Horkheimer, que está aqui, a única tradução em língua portuguesa é aqui editada no Brasil, e o livro tem o título de Dialética do Esclarecimento. Embora, na minha perspectiva, o título devesse ser Dialética do Iluminismo, por causa da palavra alemã que está na origem desse título. E eu digo isto por causa do enquadramento que fiz em relação ao início da modernidade. Na época iluminista, e a Dialética do Iluminismo é um livro que tenta discutir precisamente esta época da modernidade, da produção em massa, nestes estados que são estados que começam no período iluminista, no período da clareza e da certeza, não é? Que era a divisa do rei Luís XIV, clarté et sûreté, onde, de uma maneira muito simples, eu diria muito abreviadamente, onde se acredita que a razão humana é capaz de corrigir uma natureza, não é? É capaz de corrigir a natureza. Claro que isto na altura era muito polémico, porque se entendia também que a natureza só podia ser perfeita porque tinha uma gestação divina, não é? E estamos então aí num tipo de discussão que era a discussão típica da discussão onde Lisboa vai ter um papel involuntário. Como sabem, há um terremoto que arrasa a cidade de Lisboa em 1755 e vai ser alvo de um livro muito interessante, que também é um livro que tem a ver com pedagogia, e é um livro, enfim, um livro com alguma ironia, um livro que se lê muito bem, e refiro-me ao livro Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. O personagem Cândido, com o seu mestre que defende, o Dr. Pangloss, que defende que este é o melhor dos mundos possíveis, dentro dessa perspectiva de a natureza não poder ser corrigida. Este é o melhor dos mundos possíveis, e o jovem Cândido, para melhorar a sua cultura, vai viajando pela Europa. Chega a Lisboa, num desentendimento é logo acusado pela Inquisição e está prestes a ser queimado vivo na Praça do Comércio, em Lisboa, num auto de fé, não é? No momento em que estão a chegar o lume à fogueira, portanto, a começar a pegar fogo, dá-se o terremoto, na história de Voltaire, não é? Dá-se o terremoto, o maremoto, Cândido consegue escapar e vai-se incorporar, e isso é um ponto de ligação interessante entre Lisboa e a zona onde nós estamos, vai-se incorporar como voluntário nos exércitos que estavam a sair então tanto da coroa portuguesa como da coroa espanhola, para se deslocarem a esta zona da América Latina para combater e destruir e arrasar as missões jesuíticas, não é? Isto no enredo do Cândido Voltaire. Portanto, é um livro muito interessante, e depois há muito mais aventuras. O livro é fascinante e ele acaba com uma reflexão que é preciso, sobretudo, cultivar o nosso jardim. A reflexão final, depois das aventuras e desventuras do jovem Cândido, e para quem gostar de música, e hoje tivemos aqui um momento musical bem interessante, há uma transposição deste livro para a ópera do Leonard Bernstein, que também é muito interessante. Bom, este parêntese destina-se a percebermos
a percebermos que o utilitarismo, o positivismo, as utopias, a mecanização, a revolução industrial vão dar origem a um tipo de pensamento que é um pensamento cheio de razões, mas às vezes sem razão. Eu digo, eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples. Para construir uma arma é preciso muitos cálculos, é preciso muitas contas, é preciso muita engenharia, muito desenho geométrico. Ou seja, para construir uma arma, simples que seja, uma pistola metralhadora, não sei se diz assim, uma arma de repetição, é preciso muitas contas, é preciso muitas razões, é preciso muita razão, muito entendimento humano. Uma arma está cheia de razões, mas uma arma nunca tem razão. E esse confronto entre as razões e a razão vai ter o seu auge numa faixa de tempo muito curta, que eu deixo aqui a reflexão também, uma faixa de tempo muito curta, que é o período em que se inventa a metralhadora, que é praticamente contemporânea do começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, é a guerra das trincheiras, porque, enfim, com metralhadoras escavam-se trincheiras, e depois, meros 40 anos depois, a arma já não é uma metralhadora, a arma já é uma arma nuclear capaz de destruir, enfim, um conjunto muito grande de pessoas. E sempre com muitas razões, não é? Sempre com muitas razões. E sempre sem razão nenhuma. E essa é talvez, do meu ponto de vista, talvez o principal aspecto daquilo que separa a modernidade, as razões, o conforto, os progressos científicos, a saúde, a educação. E a educação está nessa vertente iluminista e, ao mesmo tempo, a perda da razão que se dá de uma maneira instantânea e muito rápida. Ora, aqui, vamos dizer, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, as pessoas vão se interrogar perante a enormidade da destruição. Portanto, são 45 milhões de pessoas que morrem entre 39 e 45, 7 milhões das quais em campos de concentração, como é bem conhecido, muitos bombardeamentos de cidades civis, com bombas de fósforo, bombas convencionais, bombardeamentos dia e noite, para além das bombas atómicas no Japão. Vai-se olhar para esta geração que produziu esta enormidade e a interrogação dos educadores é mais ou menos como é que isto foi possível, o que é que falhou na educação. O que é que falhou na educação que fez com que esta geração se praticamente autodestruísse. E então vai-se descobrir nesta educação que conduziu àquele resultado a matriz iluminista, uma matriz normativa, uma matriz que assenta na replicação dos conteúdos, numa visão, como dizer, de divisão do trabalho e de eficiência. Descobre-se então a importância da educação artística como uma possibilidade de defender a paz e de defender a cidadania avançada. A educação artística, então, estamos a falar de uma realidade que é de há muito pouco tempo para cá. Um autor que eu aqui poderia citar, Herbert Reed, que ainda durante a Segunda Guerra Mundial tem esse livro, A Educação pela Arte, onde reflete, francamente, e depois outros autores contemporâneos, como Vygotsky, como Arnheim, como Piaget, cada um na sua área, mas no fundo com este contexto de explorar a criatividade, descobrir a infância, descobrir as fases do desenvolvimento, e ainda acrescentaria o John Dewey, que não está escrito, mas que na Black Mountain College Então, a minha proposta é uma reconstrução, desculpem, não é a minha proposta, a proposta da educação artística e da educação pela arte é uma proposta de reconstrução não só das cidades que estavam destruídas, mas também da própria modernidade. A arte e a educação, então, vai estar neste centro da mudança, da criatividade, do humanismo, da cidadania, da inclusividade, da paz, da democracia, do desenvolvimento, da tolerância. É este o nosso desafio da arte e educação.
vai-se dirigir ao projeto, vai questionar a linearidade dos conteúdos, isto é, os conteúdos como um conjunto de coisas que passam do caderno do professor para o caderno do aluno, pela ordem com que eles constam nas emendas curriculares, num modelo que é um modelo inocular, portanto é um modelo como se fosse uma vacina, não é? Uma injeção, não é? Um modelo hipodérmico. Deste paradigma, que era um paradigma, vamos dizer, o paradigma anterior a este, é um paradigma de exclusão e do não reconhecimento pela diferença, começa agora a defender-se a educação como um direito, como um bem comum centrado nos alunos. Vamos começar a utilizar escalas de avaliação menos normativas, menos competitivas, com uma interiorização da diferença, a par com uma valorização da expressividade, da criatividade. As alterações vão ser assumidas globalmente no contexto da Organização das Nações Unidas. E isso é muito interessante. Vamos ter declarações tão importantes como a Convenção dos Direitos do Homem e a Convenção dos Direitos da Criança. A par com outras organizações que vão contribuir indiretamente, como a Organização Mundial de Saúde, o combate à fome e o combate ao trabalho infantil, que eu penso que há que relacionar todas estas questões, a saúde, o combate ao trabalho infantil e a educação, porque está tudo relacionado e penso que diz respeito a todas as realidades. Então vamos ter organismos como a FAO, como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Unicef. Os contextos atualmente são bem adversos, os contextos são os contextos da pós-modernidade, há uma massificação industrial, há uma pressão sobre o clima, há uma pressão sobre a biodiversidade, a sustentabilidade não está assegurada e um tema que surge com uma grande importância e no topo da agenda é precisamente a implicação de cada um, a responsabilidade de cada um, e interiorizamos já, enfim, creio que aqui em Porto Alegre também, a preocupação, por exemplo, com a separação do lixo, com uma responsabilidade da poluição, com o surgimento de alternativas à deslocação urbana, tudo isso começa a estar presente e no topo da agenda e muito depressa. Ao mesmo tempo, na vertente sociopolítica, temos a queda do Bloco Leste e a queda do Muro de Berlim. Há um acontecimento que me parece tão importante quanto alguns destes que eu acabei de referir e que passou muito discretamente, que é o Acordo Global de Comércio, conhecido por Uruguay Round, porque aconteceu aqui no Uruguai, a reunião do General Agreement on Tariffs and Trade, ou o GATT, que aconteceu em 1994, penso eu, acho que estou a dizer bem a data. Então temos uma revolução que todos assistimos, que se baseia numa globalização de facto muito rápida, apoiada em baixos salários, apoiada em trabalho infantil, não exatamente nos nossos países, mas noutros países, e a realidade é desafiante em todos os sentidos. Vamos dizer, é um novo capitalismo de tamanho global, que eu diria quase selvagem, que vai fazer uma ditadura e que vai de alguma maneira, estar na visibilidade a quando da crise financeira de 2008, que ainda hoje corre. Felizmente penso que o Brasil não terá sentido muito os efeitos da crise financeira, nós na Europa sentimos com grande dureza e noutras partes do mundo também. A crise ainda dura e penso que é uma crise profunda. Vamos assistir a uma marcha de partidos populistas, partidos que fazem um apelo ao pathos, à emotividade, às ideias simples, àquilo que as pessoas gostam de ouvir, praticamente em todos os países da Europa e alguns países do mundo, de uma maneira que se considerava inacreditável, como eu tenho aqui projetado, como termos um deputado que é assumidamente neonazi no Parlamento Europeu, neste momento, eleito por um dos países da Europa. Ao mesmo tempo assistimos
a um novo terrorismo através da internet, como é bem conhecido. Ao mesmo tempo também há uma alteração global dos estilos de vida, com o uso da internet, com a dependência das redes sociais, dos avatares. A juventude já não gosta de sair, gosta de ficar ligada, conectada, não é? Ao mesmo tempo que isto, o livro e a imprensa vão sendo cada vez menos usados em benefício da outra literatura, que é a literatura instantânea, da sabedoria, onde já não é tanto consultar o livro, é colocar no Google e não é preciso saber, porque podemos saber a qualquer momento, não é? Portanto, é um outro tipo de relacionamento com o conhecimento. Contexto também dos pacotes de telecomunicações, de fast fashion, fast food, outros modelos fast. Os amigos da net são amigos que usam armas nos jogos jogados em rede. O próprio estilo de vida começa a ser objeto de consumo, as identidades, os perfis das redes sociais começam a ser copiados e imitados. Quer-se ser como aquele que eu inventei na net, na rede, não é? À escala das novas gerações. Eu aqui tinha uma citação de Rimbaud, que eu não vou demorar muito, o tempo se calhar não ajuda muito, que é uma tradução bem conhecida, quando ele conclui que eu penso, mas devia dizer eu penso-me. Eu estou na parte final da citação. É falso dizer eu penso, deveria dizer eu penso-me. Desculpe o jogo de palavras, eu sou um outro. A juventude de hoje quer ser um outro, mas não é este outro do Rimbaud. É um outro que tem a ver com marcas, tem a ver com consumo, tem a ver com estilos de vida, tem a ver com imitação, tem a ver com querer não ser quem se é e querer ser igual a alguém de um anúncio, da propaganda, da mídia. Então, este novo estilo de vida, os jovens fazem-se amigos das marcas, não é? No Facebook, nas novas redes. O número de gostos e o número de amigos vai se tornar um sinal de estatuto. A rede social vai estabelecer um parâmetro para as relações. Acontece em Portugal um facto estranho, que é as crianças virem a correr da escola para falar com os amigos da escola no computador, como se diz? No Face. Então, neste contexto complexo, podemos perguntar qual é o papel da educação. Qual é o nosso posicionamento no campo específico da arte e educação? A educação artística vai estar na linha da frente, porque no contexto de crise financeira, vamos dizer que das várias áreas da educação, do ponto de vista de quem gera orçamentos, e é assim que nós temos que lidar, a área da arte e educação vai ser apetecível como sendo a primeira a ser cortada. Não é? A educação artística vai ser a música, a arte, as artes visuais, no ensino vão começar a ser cortadas e já estão a ser cortadas em alguns países europeus. É a ditadura dos déficits, das dívidas e das questões financeiras. Eu tinha aqui uma citação de Debord, vou passar à frente. Uma paisagem virtual reificada, transformada em coisa. E vamos continuar. Uma paisagem que não se limita a um ambiente virtual, é uma paisagem bem real, é uma paisagem bem reificada que nos está a conformar. Uma espécie de paraíso que nós reconstruímos e que se reifica da pior maneira, por exemplo, de um modo muito visível na alteração dos hábitos alimentares que estão a provocar doenças e estão a provocar problemas alimentares gravíssimos, com taxas de obesidade inacreditáveis nos países desenvolvidos, onde se assista inclusivamente a uma diminuição da esperança média de vida devido a estas novas doenças. Então a nova anomia, que é um conceito de Durkheim, é sofisticada,
é baseada numa codificação do capitalismo avançado. O dinheiro pensa. E avançamos para a conclusão. Os arte-educadores, como agentes artísticos, estão na guarda avançada da cidadania, da criação do sentido, da geração e da discussão das ideias. Michel Foucault, no livro As Palavras e as Coisas, termina esse livro meditando sobre, afinal, as ciências humanas, isso que foi uma descoberta dos últimos 300 anos, pode estar tão ameaçado quanto um desenho feito à beira do mar, em que uma onda o pode levar, um rosto humano desenhado à beira do mar e uma onda o pode levar. Eu acho que Michel Foucault, ele morre em 84, ele não tem talvez a experiência que nós temos de globalização, de queda de bloco, do capitalismo que hoje vivemos e das consequências que isso pode ter, das novas tecnologias, que isso pode ter para a humanidade muito mais depressa do que se calhar se imaginava. E isso é interessante. A Unesco previa 3 dimensões para a arte e educação em 2006. Eu tenho em inglês porque era o relatório onde fui buscar. O estudo das obras artísticas, o contacto direto com obras artísticas, tais como concertos, exposições, livros e filmes, e a participação em atividades artísticas. Para mim, podemos ir atrás um bocadinho? Para mim, estas três vertentes não são suficientes para a realidade que eu acabei de descrever. Acho pouco. Acho isto pouco. Acho que o estudo das obras de arte, o contacto direto com as obras de arte e a participação na feitura das obras de arte não chega para a realidade que eu acabei de descrever. E é esse o meu ponto de vista aqui. E avançamos. O contexto atual vai exigir uma inclusão muito clara da cidadania dentro da arte e educação. Mais implicação. Vamos trabalhar mais a identidade, que é aquilo que está no centro desta crise que eu acabei de descrever. E no fundo, acho que se pedem novas propostas para a educação artística. Não podemos ser só um facilitador de manualidades, mais ou menos embrulhadas em metodologias de projeto, de itinerância aos museus, que, afinal de contas, os museus também são circuitos de legitimação e nós, professores, nós, educadores, devemos ter sempre uma perspectiva crítica, não basta ir ao museu. É preciso percebermos bem qual é o circuito, o que é que está ali por trás, porque os museus deixaram de ser inocentes. Nestes últimos 15, 20 anos, os museus deixaram de ser inocentes. E temos que ter uma perspectiva crítica sobre esta realidade. Os museus têm obrigações que têm a ver com os públicos, com os financiamentos, com as expectativas, com grupos de pressão e com programações e são, portanto, suportes ideológicos, mesmo que inconscientes. Então pede-se uma mudança do lado da resistência para a arte e educação. Uma mudança que permite uma atenção crítica aos meios de comunicação, aos conteúdos, como urgência fundamental. É preciso educar para a cidadania. Há que implicar-se, integrar-se, conhecer-se, modificar-se, interrogar-se. Propõe-se aqui, então, uma reconstrução, não apenas das cidades, mas da modernidade. A arte e a educação está no centro da mudança de paradigmas educativos e também dos mais analisados: criatividade, humanismo, cidadania, inclusividade, paz, democracia, desenvolvimento, tolerância. É preciso uma educação para os média, e uma educação para os média é onde entra a discussão da cultura visual. A cultura visual não é identificar o que passa nos média, a cultura visual é saber criticar o que passa nos média. E o que passa nos média é praticamente 90% do imaginário de uma criança hoje em dia. É necessária mais exigência crítica aos discursos artísticos contemporâneos, mais criatividade crítica. É preciso que os artistas sejam implicados em articulação com os educadores, mais ações e intervenções muito para além do trabalho de aula. É preciso voltar a pensar a arte
o artista, o arte educador. É preciso que o arte educador tenha algo de artista e que tenha uma implicação também com a arte. Porquê? Porque é preciso um novo pensamento artístico também. É preciso que a arte tenha um engajamento. Isto assim? Percebe-se? Engajamento? Enfim, é isto que eu vos quero dizer. Muito obrigado. E está aqui o meu contacto se for precisar de alguma coisa.